eu sou Renata Lemos. Eu sou Patrícia Lisboa e esse é o Faça Acontecer. Nosso encontro semanal de conteúdo de qualidade sobre liderança, empreendedorismo, desenvolvimento, carreira, feito com muito carinho para você. E hoje estou muito feliz que a gente tem um convidado muito especial, que é o Thiago Porto. Thiago Porto, seja bem-vindo e apresenta aí para o pessoal. Muito bem, obrigado, Renata, obrigado, Patrícia, prazer estar aqui com vocês. Gente, para quem não me conhece, muito prazer, Thiago Porto, eu sou hipnoterapeuta e mentor de hipnoterapeutas. Eu trabalho ajudando pessoas em um ambiente clínico a superarem limitações, questões que impedem o desenvolvimento de suas vidas pessoais e profissionais, e eu formo e acompanho profissionais a atuarem nessa área, seja de maneira clínica ou de maneira profissional. Então vai ser um prazer compartilhar conteúdo com vocês aqui hoje sobre tudo é um isso. assunto muito importante, muito curioso, né? A gente percebe isso. Então, pra gente começar esse bate-papo, conta pra gente, muitas pessoas têm dúvida sobre a hipnose, né? Tem muito charlatão, esse negócio não funciona comigo. Você já deve ter ouvido coisas desse tipo, né? Com certeza, né? E o Thiago está aqui se apresentando, mas eu também gostaria de dizer que o Thiago, além de meu amigo, né? A gente já fez uma formação juntos, nos conhecemos assim, estudando, né, Thiago? Thiago também foi meu professor. A formação que eu fiz, né, e que me tornei hipnoterapeuta foi com o Thiago. Então eu tenho muitas perguntas para você aqui hoje, viu, Thiago? Para mim, Paty, estar aqui com você, lógico. E como assim, né? Parceiro, amigo, que a Paty falou, a gente já tem aí uma caminhada junto há alguns anos, então conheço muito. Eu sei que quando fala de hipnose pra mim, quem vem de referência? Thiago Porto. E é legal falar isso, porque as pessoas não sabem o que é, né? Por isso a minha pergunta inicial. Muita gente fala, Renata, isso aí funciona, como é que funciona esse negócio? Isso comigo, isso pode não ser, né? Isso não vai funcionar comigo, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Que coisas que você ouve e como você vê hoje essa mistificação da hipnose? A hipnose é a base de todo conhecimento, é a base de todas as ferramentas que eu uso, como hipnoterapeuta, como mentor de hipnoterapeutas, a hipnose está presente. Então, isso exigiu de mim uma imersão muito profunda nessa área de estudos. Eu gosto de apresentar primeiro como uma área de estudos. Existem muitas ferramentas, muitas técnicas dentro dela, mas a hipnose é como se fosse uma área de estudos. Ainda é muito mistificada por causa da mídia. A hipnose entrou no Brasil por uma porta um pouco mais sensacionalista, então ela ainda é muito reconhecida como uma técnica para shows, fazer pessoas comerem cebola achando que é maçã. Isso é uma das características da hipnose. Nós chamamos, na verdade, de alucinação. O estado hipnótico, em algumas pessoas, ele permite o desenvolvimento de alucinações. É daí que vem aqueles shows. Mas essa não é a parte mais nobre da hipnose, certamente não é a parte para hoje aqui. A hipnose ela é uma técnica muito mais valiosa para ser usada como desenvolvimento humano, profissional ou pessoal. Agora, é importante desmistificar, tá? Primeiro, qualquer pessoa pode passar pela hipnose. O estado de hipnose ele é como se fosse um estado mental. Nós temos vários estados mentais. Agora, por exemplo, estamos acordados aqui conversando, estamos em um determinado estado mental. Quando estamos dormindo, é um outro estado mental, como se fosse uma outra configuração da mente. Quando estamos sonolentos, meditando, são todos estados mentais. A hipnose é um deles, só que é um com uma característica mais especial. O estado mental da hipnose permite que a gente tenha mais facilidade para instalar ou desinstalar características. Eu vou fazer uma metáfora como se fossem aplicativos. Imaginem que nossa mente ela funciona como se fosse um celular, um tablet. Sem aplicativos instalados, ele não vale de nada. Agora, a partir do momento que você instala aplicativos, ele vai ter na sua personalidade, ele vai servindo como uma ferramenta para você. A hipnose é um estado mental que facilita essa instalação ou a desinstalação de aplicativos. Aí, durante o nosso bate-papo, eu vou contando um pouco mais sobre que aplicativos são esses, como que eles funcionam, como que essa instalação funciona melhor. Thiago, e aí, para a gente continuar esse papo aqui, conhecendo um pouco do assunto e conhecendo a sua trajetória, eu queria que você contasse para a gente um pouco, já que a gente está aqui no Faça Acontecer, da história do seu
caminhar na hipnose, né? ótimo. Eu te conheci como um profissional muito bem-sucedido, né? Na área comercial, na Sim, área de sim. gestão. E você acompanhei toda a sua caminhada, né? Até você hoje ser uma referência na hipnose, né? Ter lá os seus cursos, desenvolver essa mentoria, que é muito importante. Conta pra gente o que te despertou na hipnose e fez com que você realizasse essa migração, né, para se tornar essa referência em hipnose. Muito bem. Talvez esse ponto eu tenha até de semelhança com vocês. A minha base, minha referência inicial, ela é o desenvolvimento humano de pessoas. Antes da hipnose entrar como uma base, eu ajudava pessoas a se desenvolverem com ferramentas de liderança. Desde o início da minha carreira empreendedora ou da minha carreira, tive também alguns anos muito saudáveis de uma carreira construída em empresas e sempre ajudando pessoas, sempre liderando pessoas. Só que eu não usava, até porque não era promovida assim, a hipnose como uma ferramenta. Eu usava técnicas de coach, usava técnicas de mentoria, usava diversas outras técnicas para ajudar as pessoas a se desenvolverem. E eu notava algumas pessoas se desenvolviam mais, outras menos, e algumas às vezes não conseguiam se desenvolver, achavam que aquelas limitações eram permanentes. Nossa, eu não consigo ser um líder tão bom quanto outro líder, porque eu não consigo falar em público com tanta facilidade, eu não consigo me expressar com tanta tranquilidade, não consigo me posicionar numa reunião, não consigo olhar nos olhos. Limitações, limitações, limitações. Então, eu sempre trabalhei ajudando essas pessoas a superarem esses pontos. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? As pessoas falam, eu não consigo, eu não sou capaz. Dentro da área profissional e da área de liderança das empresas, a gente ouve muito isso. Então, é muito importante chamar a atenção disso, porque muitas pessoas não conseguem se sentir realizadas, felizes, alcançar os seus objetivos por causa dessas limitações. Exatamente. Isso é literalmente, esse nome, esse rótulo, ele é muito real, é uma limitação. Quando você para ver, Renata, Paty, o que diferencia uma pessoa que tem mais sucesso na carreira de uma outra que tem menos sucesso? Obstáculos que ela não venceu. Competência, capacidade todo mundo tem. Essa proficiência, essa habilidade nossa aqui agora, os três, conversando aqui de improviso, um bate-papo, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas talvez ela tenha que vencer alguns obstáculos internos, emocionais, comportamentais para fazer. Às vezes as pessoas veem um líder falando, liderando muitas pessoas e tendo muitos resultados, ela pensa, nossa, eu não consigo fazer aquilo. Não, consegue sim. Todo mundo consegue. Nós nascemos com a mesma estrutura mental, comportamental, todos conseguimos. O que diferencia uma pessoa da outra é o quanto ela consegue superar suas limitações. E existem ferramentas para isso. Então, sim, é por esse caminho todo mundo consegue. E aí a hipnose chegou em um momento na minha carreira onde eu resolvi me posicionar em um caminho específico. É normal isso. As pessoas geralmente encontram, poxa, eu vou me desenvolver mais na área de mentoria, de coaching. E eu escolhi a hipnose. Eu tive familiaridade, era uma área de estudos já, por essa área que ela não é focada para shows. É mais conhecida como uma área terapêutica, tá? Mas a hipnose, a hipnoterapia, é uma área que gera conhecimento para isso. Como desenvolver pessoas para superarem limitações e desenvolverem habilidades novas. Foi simplesmente uma opção. Eu escolhi essa área, me desenvolvi, foram mais de 20 cursos no Brasil, fora, enfim, procurei passar por tudo que existe de fonte de conhecimento para hipnose e foi assim que chegou, como uma área de desenvolvimento, uma ferramenta, o domínio de uma área para ajudar as pessoas. E foi assim que você fez acontecer, né? Exatamente. Fez acontecer a hipnose como uma força, né? Como uma referência, como a Patrícia falou antes, dentro do seu trabalho. Parabéns, né, por essa trajetória e que bom estar compartilhando isso com a gente. E quando a gente fala, então, a gente falou um pouquinho desses profissionais, das limitações, como você acha que eu vejo que muitas vezes as pessoas olham a hipnose como algo, às vezes, terapêutica, algo de clínica. E a gente vê essa técnica, essa ferramenta também entrando hoje na área profissional. Com certeza. Como é que você acha que a hipnose, o que você poderia dizer para os profissionais, para os líderes, de como a hipnose pode ajudar e contribuir, né, com o desenvolvimento? E como você falou, no desenvolvimento de habilidades, de competências, de mostrar um potencial. Porque eu também acredito que todos nós
temos um potencial a ser explorado, né? Se Sim. alguém quer alguma coisa, eu posso. Não existe essa coisa, eu não consigo, eu não sou capaz. Todos nós podemos desenvolver. E como que a hipnose pode ajudar, assim, de uma forma bem assertiva a esse desenvolvimento? Tem uma palavrinha que conecta esses ambientes. Tanto um ambiente clínico, uma pessoa que procura como, eu quero superar uma ansiedade, uma depressão, uma fobia, ou então aquela pessoa no ambiente corporativo que fala, não, eu quero me desenvolver, eu quero ter uma postura, eu quero ter uma apresentação mais impositiva, eu quero ter uma presença mais notável. Tem uma palavrinha que conecta esses ambientes todos, que é comportamento. A maneira como nós nos comportamos diante das oportunidades ou das dificuldades define quem nós somos e define para onde nós vamos. O comportamento, ele é programável. Lembra daquela metáfora que eu fiz sobre o celular, um tablet? Comportamentos são aplicativos. Qual que é a diferença de uma pessoa que tem medo de falar em público e outra que adora um microfone? É como ela se comporta diante da oportunidade. Uma pessoa vê como uma oportunidade, a outra vê como uma limitação. Fala, nossa, eu tenho que falar em público, como uma um ameaça. problema, né? Olha, e tem medo disso. Isso. Garanto que as duas pessoas nascem do mesmo jeito. Elas nascem, na verdade, com esse certo tablet mental em branco, sem aplicativos. Só que uma delas, em um determinado momento da vida, talvez na infância, na adolescência, acabou recebendo um aplicativo instalado que é medo de falar em público. Enquanto a outra teve um aplicativo que é adoro falar em público. E, naturalmente, aquela vai se destacar mais. Esses aplicativos, a notícia boa é que eles são removíveis ou reinstaláveis. Reprogramáveis. Isso. É como se nós estivéssemos reprogramando esse tablet, reprogramando a nossa mente. Nós vamos nos comportar da maneira como ele está. Isso traz a hipnose para o ambiente corporativo, porque o comportamento dos líderes, dos gestores, poxa, tem gente que toma decisão com mais facilidade, tem gente que não, tem gente que gera lições aprendidas, tem gente que erra, o que é praticamente impossível ser evitado na vida, e fica lamentando. Tem gente que erra e foca na solução para resolver e no aprendizado que aquele erro pode gerar para que ele não erre novamente, ao invés de ficar lamentando. Qual que é a diferença, gente, dessas pessoas? O comportamento delas. O aplicativo que está instalado nesse tablet. E o comportamento vem da sua mente, do seu pensamento, né? Da sua programação mental. A gente não nasce desse jeito, nós nos programamos para sermos dessa maneira. Só que, às vezes, as pessoas recebem programações que elas não escolheram. Também tenho que destacar isso. E a hipnose traz essa luz ao assunto. Se você hoje se vê assim, nossa, eu não consigo tomar decisões, não consigo isso, não consigo aquilo, você não tem que viver e que morrer assim. Você pode mudar a sua realidade. Você só precisa de um acompanhamento, de uma técnica, de uma ajuda para fazer isso. Bom, antes de fazer a minha próxima pergunta, eu queria, inclusive, dar um depoimento, né? Porque, como eu disse, eu fui aluno do Tiago, eu fiz a formação e eu fui muito cética, né? Eu fui fazer a formação em hipnose, eu já tinha curiosidade sobre o assunto, mas quando eu vi o curso do Tiago e consegui conciliar a agenda, eu fui pela credibilidade do Tiago. Eu falei, eu conheço o Tiago é uma pessoa muito competente, muito inteligente, muito séria, então se eu vou fazer hipnose com alguém, vai ser com o Tiago. Mas fui como realmente uma tábua rasa, né? Uma folha em branco, vendo aberta ao que iria acontecer. Deixa eu ver o que é esse negócio. E eu realmente passei por experiências daquelas que a gente vê aí, né? De aprender. Eu consegui hipnotizar colegas lá no curso, de eliminar a palavra, de hipnotizar a pessoa para ela esquecer de falar o nome dela. Então, eu vi a cara de aflição da pessoa, mas a gente programou dela não falar. Então, isso realmente acontece, existem técnicas. Mas o que eu quero falar, pegando esse gancho, Tiago, é que, né, apesar de eu não ter me tornado, na prática, uma hipnoterapeuta, né, eu não atendo as pessoas através da hipnose, eu utilizo muito o que eu aprendi com você, tanto nos meus atendimentos e principalmente nos meus treinamentos. Ótimo. Eu dou muito treinamento, né, tanto para liderança, junto com Renata, e de muita negociação e vendas, porque eu também venho de uma trajetória muito grande. E aí a pergunta que eu vou te fazer, já te contando, né, eu uso muito metalinguagem e linguagem hipnótica nos treinamentos. Sim. Por quê, né, Tiago, que eu tô falando isso? Porque muita gente que tá aqui, né, nos assistindo, nos ouvindo, pode pensar assim, mas eu não quero fazer uma formação em hipnose, ou eu não quero entender mais o hipnose, porque eu não quero hipnotizar os outros, né? Mas acontece que as técnicas da hipnose vão muito além, como eu tô dando aqui esse testemunho, que eu uso isso na minha vida o tempo inteiro, que é a linguagem hipnótica, que não tem nada a ver com hipnotizar ninguém. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Tiago. Adoro o tema.